Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus fortaleça os nossos pensamentos no bem, auxiliando-nos cada dia, cada vez mais, a penetrar na intimidade do Evangelho com uma proposta de mudança de nossa forma de pensar e de agir. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Então, tenho de ser batizado com um batismo e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o pai e o filho, do esposo e da esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem a pronunciou e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Apenas, um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que enganastes relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequências absurdas que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notadamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na todos passar, certos de que falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja movimentação se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância do resultado de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da posição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Nós convidamos a todos, nossos queridos amigos, irmãos, para que juntos possamos compreender as lições de Jesus que tocam profundamente os nossos corações. Mestre querido, amparai-nos nesta hora de luz, de tanta necessidade, Senhor, do cumprimento da Sua palavra, do seu amor, de tudo isso que vem nos ensinar. E assim, Jesus, sob a bênção divina, é que nós, nesta manhã,
cheia de luz, de esperança, nós iniciamos o nosso Evangelho. Se conosco, Jesus. Queridos amigos, é interessante, né, essa lição. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Nós sabemos que tem outras traduções, não vim trazer a espada, não vim trazer paz sobre a terra, mas vim trazer a espada. É interessante que a gente possa observar que espada é esta. Essa é uma espada simbólica que os evangelistas usaram para mostrar quanto ela nos perturba em relação às nossas dificuldades mais íntimas. Jesus veio trazer para nós uma compreensão sobre a nossa imortalidade, sobre a vida futura, e nós sabemos que ele veio também nos pedir que amássemos os nossos inimigos. Então, a palavra do Cristo é uma palavra forte, mas é uma palavra cheia de doçura. E nem sempre nós queremos aceitá-la, porque ela nos pede justamente uma posição em que nós percebemos que depende de nós, pois ele não veio trazer paz. Mas nós perguntamos o que ele veio fazer então? Jesus veio nos trazer um processo sublime da vigilância, pedindo mais atenção a todos nós. É preciso exumar o espírito de letra, esse espírito de repetição da palavra do Cristo, para que nós possamos alimentar os nossos espíritos com a sua essência, com tudo aquilo que nós temos aprendido que é o fruto do seu amor, para que possamos nos libertarmos das questões do mundo. Aqui, quando o Evangelho nos fala que na família uns ficarão contra os outros, é justamente porque o Cristo, ele vem nos trazer um conhecimento que não é para todos que se encontram prontos. Por isso que muitos estão aí chamando por Deus, dizendo da salvação, sem compreender o esforço que devemos ombrear para que nós possamos dominar a nossa indisciplina mental, a fim de que possamos compreender a força do seu Evangelho. E essa força nos convida a extinguir as trevas do nosso pensamento. Pensamentos que são ainda presos à matéria. Jesus é o lume que vem clarear a nossa senda, iluminando os nossos pensamentos, para que a gente possa ter uma vida de mais serenidade. Então, nós vamos ver que o Cristo, ele renova a nossa forma de pensar. Ele renova toda a nossa forma de sentir. É como se fosse uma labareda de fé que nos renova. E essa labareda, ela não é um fogo que nos queima, mas é uma fé que me sustenta, é uma fé que me alimenta, que nos leva a refletir nos nossos erros, nas nossas atitudes mais íntimas, e ele nos levanta, nos dá uma esperança, justamente quando ele nos convida à prática da caridade. Essa caridade genuína, que é a caridade do amor, do perdão, especialmente para aqueles que se encontram dentro do nosso lar. Então, quando Jesus disse que veio separar o Filho do homem, ele não veio separar fisicamente. As ideias, muitas vezes, são bastante confusas e diferentes entre todos nós. Jesus, ele vai trazer para nós todos esses conceitos de paz para que nós possamos viver sem os vícios mentais, mas compreender que paz significa uma atitude. E essa atitude não são com as expressões externas, mas essa paz nos leva a sair da nossa ociosidade, porque a paz não é preguiça e nem é um pensamento ocioso. A paz é movimento.
E a paz, ele vai transformar o mundo íntimo de nossas lutas para compreender o valor da luta regeneradora. Então, quando nós olhamos as palavras do Cristo ao pé da letra, nós não vamos entender que essa fé que ele nos traz, do tamanho de uma mostarda, remove todas as nossas dificuldades, vai tirando o orgulho, vai mudando nossas vaidades. E se nós se nós ouvíssemos verdadeiramente a palavra de Jesus, com certeza nós não teríamos mais dentro de nós esse desânimo e esse frio do arrependimento que muitas vezes nós percebemos quando somos capazes de analisar os nossos erros e nossa indiferença. Jesus não vem inflamar o nosso coração. Muito pelo contrário, ele vem trazer uma mansuetude, uma compreensão que configura em nós um desejo de melhorar. Jesus não nega a morte, mas nega todo esse apego que muitas vezes nós nos ligamos ao corpo, porque ele abre para nós a cortina da imortalidade. Jesus nos mostra o valor da imortalidade. E não só mostra, né, amigos? Ele vivencia isso para que a gente possa ter dentro de nós a certeza de que ele é esse mestre de Jesus. Nós estamos falando de Jesus há mais de 20 séculos e nós não estamos ainda compreendendo a força renovadora que ele exerce no nosso pensamento. A sua força é uma força que nos ilumina, é uma força que sustenta a nossa caminhada evolutiva. Queridos amigos, é preciso que a gente reflita bastante. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Essa espada, ela é simbólica. Ela retira de nós toda a animosidade. Ela vai nos mostrar que não podemos ficar na vida sendo uma vida de materialidade e levar as palavras do Cristo ao pé da letra. Jesus nos traz todo o processo que vai nos auxiliar no aperfeiçoamento moral de nosso ser. Isso é tão bonito, tão especial, quando Jesus instala dentro de nós o bom combate para nossa redenção, para nossa compreensão do que seja estar na terra, do que seja reencarnar. Ora, o povo hebreu, eles não conheciam ainda a reencarnação. Então, quando Jesus nos mostra o valor da reencarnação, ele está nos mostrando já esse estado de conflito que eu tenho quando eu olho para um irmão, para um pai e falo, meu Deus, eu sou tão diferente dele, ele pensa tão de forma diferente. Por quê? Porque isso é um questionamento que vai nos trazendo um novo olhar. E esse novo olhar, Jesus nos mostra que é o olhar da verdade, o olhar que a reencarnação nos propicia. E a reencarnação, ela nos transforma, ela nos educa e ela nos coloca junto com aqueles espíritos com os quais terei que amar. E a lei de Deus, essas junções reencarnatórias, que me coloca face a face aqueles que eu preciso trabalhar, é que vai me mostrar quanto eu necessito aprender a relacionar com as minhas diferenças. São nessas diferenças que às vezes nos causam dor, nos levam às lágrimas, é que nós vamos melhorando, é que nós vamos sentindo o valor do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos ver que ele mesmo foi o primeiro a mostrar para todos nós que a vida não é um marasmo, mas é uma constante mudança.
e um sacrifício pessoal. Isso é muito importante para que a gente possa ver que todos nós que estamos na ociosidade em busca de, de paz ociosa, nós estamos dormindo diante da verdade. E é buscar, então, a verdade para que nós possamos compreender que essa paz que nós queremos, ela é uma mentira, ela não existe. Porque a paz é uma luta constante quando eu estou em paz com as leis de Deus. Quando eu maltrato uma pessoa, eu fico num desconforto, eu sinto mal. Por quê? Porque aquilo não é o estado de paz que a lei me pede, porque ela me fala: amar os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem. Então, Jesus, ele é considerado para a humanidade não como uma espada, não como um desertor, mas como um príncipe da paz. E, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. É uma guerra modificar esse mundo íntimo, porque quantos nós temos percebido carregam o mal dentro de si? E nenhum de nós. Estamos todos quitados com a lei. Por isso, nossa fonte de repouso tem que ser a do coração puro, a do coração sincero, onde os nossos pensamentos buscam aqueles a quem tanto necessitamos aprender a amar para sentir a grandeza do coração dos nossos irmãos. Jesus, ele vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos do que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram, portanto, certos de que matando o homem matariam a ideia. Então veja bem, isso tudo é muito novo para aquela época, que eles não compreendiam que eles eram um espírito, filho de Deus. Então o cristianismo surge quando o paganismo ele estava em declínio. É a mesma coisa, a doutrina espírita surge quando o materialismo estava em queda. Então, nós temos que ver que os novos adeptos da doutrina espírita ainda não compreenderam muito aquilo que Jesus veio colocar como uma pedra angular do seu edifício, que nos mostra o verdadeiro sentido da vida, que é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Portanto, meus amigos, compreendamos de uma vez por todas que a doutrina do Cristo é uma doutrina pacificadora para a nossa intimidade, não para o mundo, porque não são todos que vão compreendê-la. Agradecemos a Jesus por auxiliar-nos nesta manhã a compreender melhor o seu Evangelho, que nos traz tantas reflexões, mas também para muitos nos traz muitas e muitas interpretações de acordo com o seu entendimento e a sua evolução. Nós pedimos a Jesus que nos transmita o passe, envolvendo os nossos familiares, aqueles irmãos a quem o nosso pensamento busca, pedindo aos espíritos amigos que nos socorram e socorram a todos, especialmente aqueles que se encontram mais fragilizados. Jesus, fluidifica as nossas águas para que todos nós possamos sentir a grandiosidade do seu amor, do bem que vive dentro de nós e que deve ser aberto, transformado, para que possamos valorizar tudo o que temos recebido. Mestre Jesus, estendemos as nossas preces aos lares em dores, aos hospitais, a todos os nossos irmãos que compartilham conosco deste momento, enfrentando situações as mais diversas.
Que todos nós tenhamos força, coragem e paz. Deixamos no coração de todos o abraço amigo dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos. Sintam-se agasalhados por Jesus.